O Império do Oriente era uma nação militar que aumentava de tamanho cada vez mais quando absorvia os seus vizinhos mais fracos. Eles invadiam quando quisessem e atropelavam qualquer um que tivesse no seu rastro. Por isso, eles também fizeram um pleno uso de espiões para poder adentrar nesses locais aí. Para vocês terem uma noção, cara, morte para quem desobedece é o princípio pelo qual eles vivem. Então, mano, o Estado-alvo tinha que jurar fidelidade em uma semana, e se ele não fizesse isso, imediatamente eles invadiam sem dó nem piedade. E como a gente tá falando de potência militar, óbvio que não dá para deixar de contar quando o Cavaleiro Real Garcia insultou o Rimuru achando que ele ia poder lá lutar contra os subordinados do Rimuru. Bom, óbvio que a gente sabe que deu ruim pra ele, né? Quem manda fazer isso? Não dá pra imaginar simplesmente o que o cara tava pensando ao insultar o nosso slimezinho. Então vem comigo pra gente contar exatamente o que aconteceu e quem destruiu ele. Tem novidade por aí, vamos lá! Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Binas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, o que aconteceu foi o seguinte: o Garcia, sendo o quinto, em patente de um dos 4 cavaleiros que protegem o Imperador, ele atirou a sua lança de um grau lendário, que provavelmente estava mais próximo ainda do grau mítico, tá ligado? Acima dos subordinados do Rimuru. Mas até então tudo bem, só que assim, o poder da lança, cara, era tão grande que podia acabar até mesmo com uma forma de vida espiritual com apenas um toque, sacou? No entanto, Ajra e os outros mantiveram uma cara fria pra isso porque o Garcia tinha chamado o Benimaru de larva. O cara já começou por aí, já insultando o Benimaru. Então, longe de temer o Garcia, todos eles falaram o que eles quiseram, o que deixou o Garcia um tanto quanto furioso com isso. Tanto que depois de gritar, ele liberou o poder que estava segurando esse tempo todo. A quantidade de magias em um indivíduo de classe santa era simplesmente comparável a um Lorde Demônio desperto. Afinal de contas, acho que os Lordes Demônio despertos já estão ficando bem fracos nessa história aí, né? Todo mundo tá num nível muito maior do que um Lorde Demônio por agora. Então, mesmo que Ajra e os outros tenham evoluído para demônios pares, né? Porque agora eles evoluíram um pouco. Lembra que a gente contou aquela história da galera toda reverenciando o Rimuru evoluindo mais de 600 demônios todo mundo ao mesmo tempo? A Ajra tava lá no meio e os outros também. Mas nesse momento, a diferença entre eles e o Garcia ainda assim era, mano, muito mais vezes maior do que eles imaginavam. Então, vestido com uma alta densidade de aura de luta, o Garcia deu o seu passo à frente. Com isso, o piso de mármore que estava lá no Coliseu rachou. Nessa hora, Ajra colocou a mão na espada na cintura e tomou uma abordagem mais cautelosa para ver como seu oponente reagiria. Mesmo que um único golpe inevitavelmente causaria sérios danos, ele decidiu fazer o quê? Se concentrar na defesa. Spirit, que estava junto com ele, estava usando o Ajra de escudo, né? E estava pronta para atacar sua magia. Isso porque quanto mais o Garcia se concentrava no Ajra, mais o Spirit poderia se preparar aí para um grande feitiço. Zonda também estava focando no apoio. Cara, ele não só era um bom em magia de restauração, mas também ajudou o Ajra em vários pontos chaves. Só que o Garcia, mais uma vez, zombou das táticas dos demônios. Eles estavam sempre indo para defensiva, e a sua única ofensiva era uma magia estúpida que não fazia dano nenhum no Garcia. Era impossível danificar ele com o estilo de luta que eles estavam tendo. É por isso que o Garcia sentiu que ele já tinha vencido. Sabe aquela sensação de tipo assim: nossa, já derrotei esses fracotes aí? Sacou? E o cara tava assim, tava com a moral lá em cima, não tinha como. Então ele pegou a lança, bateu no chão e deixou uma cratera gigantesca no mármore. Claro, Ajra e Spirit conseguiram evitar isso aí sem nenhum problema. Inclusive, o Ajra nunca ficou tão indignado quando foi ridicularizado assim. Ele não tinha esquecido que essa luta era apenas um prelúdio para que a coisa real estivesse por vir, né? Fosse acontecer. Isso aí era só o começozinho, pra tu ver como é que as coisas estavam, tá? Spirit, inclusive, foi mais minucioso. Ela simplesmente pensou de uma forma mais cautelosa ao lidar com os ataques ali do seu oponente e se escondeu atrás do Ajra para evitar sofrer qualquer tipo de dano. Até porque ela também tinha uma habilidade única, que era discernir. Essa habilidade era especializada em observação. Na verdade, usando inclusive essa habilidade também, era possível manter um certo contato até mesmo com pessoas que estavam separadas pelo tempo ou pelo espaço. Embora tivesse, lógico, uma restrição de limitações a pessoas conhecidas, isso aí. Em outras palavras, a única pessoa que ela podia fazer o uso com essa habilidade era a própria Carreira. Então, da perspectiva do Spirit, não tinha problema, porque a Carreira era mestre deles. Então, assim, na verdade, se o Souei e os outros tivessem descoberto até que o Spirit possuía essa habilidade, com certeza ela poderia ter sido forçada a fazer trabalho de espionagem. Como o cara era o tipo de pessoa que odeia trabalhar, não teve problema nenhum em evitar isso daí. É por isso que a Spirit, como de costume, continuou a dar informações à Carreira, enquanto prestava o suporte
suporte adequado na batalha. Aliás, Zonda também estava evacuando todas as áreas seguras depois que ele terminou de fornecer todo o apoio, e ele entendeu que não era um próprio lutador, então pô, ele tinha que ter cuidado para ele não se machucar, porque ele era o curandeiro da parada. Se você machuca o curandeiro, acabou, desarma todo o esquadrão de luta ali. Por causa disso, o Garcia começou a assumir que Ajra e os outros estavam correndo pelas suas vidas, estavam lutando por elas. Eles deveriam ter medo do seu próprio poder e não tinha como fazer nada contra ele a propósito. Isso porque, no final das contas, aí o poder espiritual que permaneceu no seu grande físico era, mano, incomparável até mesmo com o poder de um santo. Ele também possuía a alternativa, de fato, aí, do encantamento final, que foi concedida a ele pelo Imperador Rudra. E esse encantamento era um poder de subjugar e conquistar e reduzir à vontade o inimigo, derrotando ele com o próprio poder. Esse poder também foi adicionado à lança favorita dele, transformando essa lança numa lança sagrada da destruição, que poderia purificar todos os tipos de mal, até mesmo formas de vida espiritual, como espíritos malignos e até mesmo demônios, porque para quem não sabe, Tensei, os demônios são formas de vidas espirituais. Eles não vêm para esse mundo até eles serem invocados no corpo desse mundo. Basicamente, o corpo do Garcia estava sendo fortalecido pelo próprio mero ato de amaldiçoar os seus próprios inimigos. O seu corpo, inclusive, estava protegido por uma armadura de grau lendário e ele não precisava se preocupar com o recuo do seu próprio poder. Ajra, então, sem puxar a sua espada, continuou fugindo dos ataques do Garcia com o mínimo de movimento possível para gastar menos energia, porque se ele se movimentasse muito longe, ele com certeza ia cansar. Então, assim, isso acabou ferindo o orgulho do Garcia por conta dessa parada. Spirit observou tudo de perto, ficou surpresa, inclusive, com a capacidade do Ajra de fazer isso. Mas outra pessoa estava assistindo essa batalha e se perguntando se as coisas estavam acontecendo como um elogio ou depreciando o Garcia. Naturalmente, tudo estava sendo transmitido para quem? Pra carreira em tempo real, tá ligado? Tava lá numa live stream de batalha, no meio da batalha o cara tá fazendo a live stream. Com isso o Garcia então girou sua lança e empurrou em cima do Ajra. Então, como se tivesse o orgulho da sua própria vitória, ele lançou outra bomba. E aí foi quando o Spirit finalmente conseguiu interromper o fluxo de informações que estavam sendo enviados pra carreira. Ela tava impaciente e levou muito tempo pra desligar sua habilidade, mas já era tarde demais, cara. A voz da carreira já tinha ecoado no cérebro dela, Spirit, dizendo o seguinte, dizendo pra ela falar pra Ajra pra acabar com esse homem de uma vez por todas, esmagar completamente o Garcia. Cara, o Benimaru também queria isso, e o fracasso não era uma opção pra eles agora. O problema era que, mano, não tinha como, era impossível pra eles deter o Garcia agora. Ou melhor, era conveniente a gente pensar dessa forma, porque se o Ajra ficar sério, a única coisa que dava pra se fazer agora era assistir essa batalha. No entanto, o Garcia começou a gritar, incapaz de ler essa atmosfera. Inclusive ele estava falando que eles eram fracos e que serviriam os seus mestres na vida após a morte. A declaração do Garcia também foi transmitida à carreira através de Spirit, e dessa vez não foi apenas a carreira, mas todo o grupo que ouviu através da telepatia, né, a parte de telepatia dela. Embora o comportamento bruto do Garcia fizesse a galera, né, parecer pequena, a sua habilidade meio que comprovava isso, tá? E ele era um oponente surpreendentemente problemático. Só que, cara, nesse caso aí não dava pra ter escolha. O negócio era produzir resultado. Se eles não derrotassem o Garcia em breve, com certeza, mano, aconteceria um desastre incrível no mundo. No entanto, o Ajra não parecia fazer o movimento que ele tinha que fazer. Simplesmente ele estava concentrado em evasão, em fugir do Garcia. Enquanto ele não fosse fatalmente ferido, o Ajra não poderia ser derrotado. Mas isso também não fazia sentido se ele quisesse vencer, pô. O cara ia fugir eternamente, mas não ia vencer a batalha nunca, ia ficar num empate eterno. Nesse caso, o Spirit deveria ter feito algo com a magia, mas isso não era realista. Depois que ele tentou várias coisas, descobriu-se que o Garcia tinha uma alta resistência à magia, então isso acabou dificultando aí pra eles também. Só que, cara, antes que o Spirit mudasse de ideia, ele contou a agir então o seu plano secreto, transformando o poder da sua vontade em uma lâmina e derrubando o inimigo. Basicamente essa era a única maneira deles vencerem. Talvez não importa o que o Ajra fizesse, o Garcia não entenderia isso. Mesmo que ele simplesmente visasse uma lacuna na armadura, a lâmina seria bloqueada pela aura que cobre todo o corpo dele. O poder defensivo sublimado para o grau mítico não se limitava só à aparência e protegia completamente o corpo do proprietário. Apenas em termos de movimento, o Ajra era levemente superior ao Garcia. E se esse fosse realmente o caso, então, cara, o Ajra tinha que agir no mesmo nível, atingir o mesmo nível do Garcia. E com toda a sua força, o Ajra ouviu a voz da espada com qual ele nasceu.
Ao fazer isso, ele chegou numa conclusão. Mais uma vez, como se ele quisesse ridicularizar os demônios, o Garcia então começou a gritar que já era a hora do mestre, né, do Demon Lord Rimuru, ser morto pela Velgrind, e que era o fim da linha para os monstros tão humildes assim. Cara, esse comentário foi absolutamente imperdoável. Ouvindo essas palavras através do Spirit, então, as auras de todos os executivos do Rimuru mudaram. Deram sorte que a Xion não tava nem junto, que se a Xion tivesse junto, eu acho que ela teleportava pra lá pra cair na porrada com o Garcia na mesma hora. Com certeza tu tá ligado. Só que antes disso, o Ajra, até mesmo o Spirit, já tinham ficado sem paciência. Então o Ajra despertou os seus poderes jogando a sua consciência dentro da espada e conversando com ela. Ele usou a Ultimate Gift Blade Transformation, e esse foi o poder do Ajra que ele tinha adquirido. E o efeito desse poder foi simples e direto, cara. O corpo do Ajra foi transformado na espada e o seu nível de habilidade foi adicionado ao próprio detentor. Então assim, se o portador tivesse um alto nível de habilidade, o efeito seria imensurável, mano. Era muito grande. O Garcia não conseguia ver isso, ele não conseguia entender o que tinha acabado de acontecer, como o próprio Spirit tinha falado. A presa defensiva parecia brilhar e depois desapareceu. Então ele entendeu que ele tinha se transformado na espada, mas não tinha tempo para perguntar o porquê que ele se transformou na espada. Ele não teve nem tempo de perguntar o porquê de qualquer coisa, porque ele simplesmente foi morto antes disso. O Garcia estava confiante nas suas defesas porque todos os ataques seriam anulados antes do seu poder final. E seria preciso um poder final muito, mas muito poderoso. Tão poderoso quanto o do Garcia para derrotar ele. E ele não conseguia sentir tanto o poder dos demônios com que ele estava lidando. Até esse momento. Que não deu nem tempo dele sentir. É por isso que ele simplesmente se sentiu à vontade e demorou pra caçar e correr atrás dos demônios. Que você deve ter pensado aí, porra, o Garcia não fez nada, já podia ter partido pra cima dos caras e tal. Pois é, mas ele ficou parado porque ele já tava contando vitória. É aquilo, cara, nunca conta vitória antes de chegar no final da parada. Por isso que é o que eu falo, a situação mudou num instante, cara. A armadura do Garcia foi completamente rasgada como se fosse papel. O corpo dele foi desfiado em pedacinhos. Isso mesmo, ele foi cortado 8 vezes em um instante, cara. E a sua vida nessa hora foi interrompida sem sequer dar tempo para ele pensar em alguma coisa que tivesse acontecido. Na verdade, ele até tinha tempo sim, porque na mão do Spirit agora tinha uma bola vermelha, que era o quê? Uma alma encarnada. A alma do Garcia estava presa ali dentro. Então, olhando violentamente para essa bola, o Spirit foi lá, deu uma cuspidinha na bola. E aí, nós vimos tudo acontecendo, né? Que realmente nenhum guerreiro pode permanecer em silêncio quando o seu senhor é insultado. Pô, e não dá, não tem como. O Rimuru foi insultado, eu acho que mexe com o Tempest. Acho não, né? Certeza, mexe com o Tempest inteiro. É o que eu falei, ele deu sorte que a gente não tinha Diabo, não tinha lá Xion, a galera aqui, né? É meio maluca pra luta, que senão ele já tinha, né, ido de vala há muito tempo. Spirit então deu ao Ajra uma rara palavra de conforto, e agora mesmo, claramente, o Ajra tinha adquirido uma nova habilidade. Ele então se lembrou do seu antigo eu, aquele que tinha treinado para se tornar um mestre da espada. Bom, nem todas as memórias dele tinham retornado especificamente, mas algumas habilidades da espada que ele dominava reapareceram dentro do corpo dele. Talvez ele devesse dizer que elas foram completamente recriadas, né, digamos assim. Por exemplo, o Oboro Shinmei Ryu, que é a técnica suprema da espada para dissipar demônios, tinha sido recriado dentro do corpo dele. Quando ele era humano, cara, o Ajra acreditava que a sua alma tinha residido na sua espada. Mas quando ele se transformou numa espada, as suas memórias voltaram para ele. Ela não estava só lá dentro. Ele percebeu pela primeira vez o significado de por que ele tinha se tomado, né, a forma de um samurai quando ele se transformou no demônio. Antes dele renascer como um demônio nesse mundo, ele era um samurai também. Byakuya Araki era o seu nome, inclusive. Mesmo que um homem morto saísse agora, isso confundiria todos, mas a imagem de Hakuro começou a passar na mente dele. Os seus discípulos cresceram com sucesso, herdaram uma nova escola chamada Oboro Ryu, e o próprio Ajra tinha mudado o nome para Oboro Ryu, porque ele achava que Shinmei não era um nome apropriado para um monstro, por exemplo. Mas essas memórias vieram à mente dele do passado. Mesmo sendo alguém nomeado pelo Rimuru, mano, nem mesmo o destino do coração era entendido nesse momento qualquer pessoa. Nesse mundo, ele então se tornou uma família com a tribo dos ogros e teve uma filha. E o Hakuro criou a criança, né, que ele teve, ele treinou também. Nessa época tinha tido muitas pessoas que o Hakuro havia criado. O mais proeminente deles, inclusive, foi o Senhor de Ajra, o Rimuru.
E todas as conquistas na criação do Rimuru poderiam ser atribuídas ao Hakuro, porque o Hakuro, mano, era um cara absurdamente bravo. Ajira então ficou honestamente feliz em saber que as habilidades que ele tinha treinado e refinado seriam todas repassadas. Seria grosseiro inferir em qualquer coisa agora. Ele pensou sobre isso e mudou de mentalidade. Ele tinha perdido o interesse naquele lixo que ele tinha acabado de derrotar, né, que era o Garcia. Então o Ajira virou-se de costas em direção à carreira que era sua atual mestre. Rapaz, mais um do Império que foi de vala por insultar o nosso pequeno slimezinho. E olha só, detalhe, quem venceu ele, como a gente viu na história toda, não foi nenhum subordinado direto do Rimuru, nem o Rimuru não. Foi um subordinado, quer dizer, direto mais ou menos, né? Porque querendo ou não, todos servem ao Rimuru. Mas esse aí foi específico demônios que estavam sob o comando da carreira. Mas ainda assim a gente teve uma vitória incrível pro nosso lado do bem, né? A gente tem que contar, né? Era de se esperar, pô, também. E outra coisa legal é a gente ver esses novos personagens aparecendo mais uma vez, né? Pô, mostrando que a história, eles estão ganhando um pouco de destaque nessa história do nosso slimezinho. Eu acho bacana eles mostrando a sua capacidade contra os próprios soldados do Imperador Rudra, porque assim, traz pra gente, não deixa um negócio monótono, a gente não fica vendo só os mesmos personagens acontecendo, não as mesmas coisas, mas coisas com os personagens e evolução, e luta e tal, e o lado do bem ganhando. Bom, se bem que o lado do bem ganhou de novo, mas mesmo assim com gente nova agora que mostrou mais um poder. E como a gente falou, o poder geral de Tensei tá aumentando conforme a novel vai passando. Tem coisa boa pra vir por aí. Mais uma vez a gente continuando essa batalha contra o Império. Cara, melhor fase de todas, eu torno. Todo vídeo eu falo isso. Já tô cansado de falar, eu sei que vocês estão cansados de ouvir, mano. Mas é verdade. Então, pra você que curte, capricha nesse likezão aí, mano. Não esquece do likezão. E pra você que não tá inscrito ainda e quer continuar acompanhando o Tensei, pô, se inscreve aqui no canal, cara. Ativa esse sininho, você não pode perder isso. Ó, novidade não falta. Toda semana tem vídeo de Tensei aqui no canal. Toda semana com história nova, história braba, tá? Porque cada uma vai melhorando mais do que a outra, principalmente agora, que a gente tá falando muito dessa guerra contra o Império. Então vem com a gente, cara, pra você não perder nada disso não, hein? Tamo junto sempre, galera. Aquele beijão no coração de vocês, um forte abraço. E eu te vejo no próximo vídeo, hein? Até mais! Fui!